Hey Don, why'd you rob Mike Tyson and Muhammad Ali like Barack Obama robbed us? Because I love them. I love them, and I thought it was just so nice that they would give me an opportunity for me to make them rich so that I could rob them because they were poor when... Esse homem é como um parasita que sugou a essência do boxe, transformando-se um câncer na verdadeira máfia do esporte. Uma das artes mais fascinantes apreciadas pela humanidade foi obscurecida pelas garras do dinheiro sujo envolvido. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it. And then I got caught up with this other piece of shit, Don King, who's just a wretched, slimy, reptilian motherfucker, right? This is supposed to be my brother, my black brother, right? He's just a bad man, he's a real bad man. Neste cenário de sujeiras e apostas, muitas pessoas ao redor do mundo descobriram essas roubalheiras, chegando à conclusão de que o próprio Mike Tyson só acumulou uma série de nocautes espetaculares porque Don King manipulou suas lutas, casando lutadores amadores contra Tyson para garantir um caminho fácil para o lutador mais temido do planeta. A entrada no mundo do boxe é como mergulhar em um oceano de oportunidades e perigos. O que deveria ser uma jornada de determinação e talento, muitas vezes se transforma em uma descida às catacumbas da corrupção. E, felizmente, o boxe é um terreno fértil para a ganância e a malícia, onde os trapaceiros superam os próprios apoiadores, pois nos bastidores desse esporte, sombrias máfias operam explorando os lutadores até a última gota de suor. Promessas de glória são feitas quando a vitória sorri, mas infelizmente eles abandonam os lutadores quando perdem. Hoje vamos conhecer a história de Don King, o homem mafioso mais corrupto no mundo do boxe, que foi um dos responsáveis por piorar a doença de Parkinson de Muhammad Ali. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Donald King nasceu em 20 de agosto de 1931 em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Ele veio ao mundo em um ambiente marcado pela pobreza e pela violência, em um bairro onde as pessoas lutavam simplesmente pela sobrevivência. Seu pai, um homem trabalhador, tentava sustentar a família da melhor maneira possível, mas as dificuldades eram constantes. Quando Don era apenas uma criança, seu pai enfrentou uma tragédia que mudaria suas vidas para sempre. Ele foi vítima de um ato violento, deixando Don King e sua família em um luto profundo. Essa perda precoce deixou uma cicatriz profunda na psique de Don King, moldando sua visão de mundo e preparando-o para desafios que estavam por vir. Com a ausência do pai, Don King e sua mãe enfrentaram tempos bem difíceis. Sua mãe, uma mulher forte e determinada, lutava para criar Don e seus irmãos da melhor maneira possível. Ela era o pilar da família, mantendo a esperança viva, mesmo nos tempos mais sombrios. A vida em Cleveland não era tão fácil assim. Além da luta contra a pobreza, Don King também estava cercado pela influência do tráfico de drogas e da violência que assombrava o bairro. Com toda certeza, Don King testemunhou coisas que nenhuma outra criança deveria ver. Na adolescência, Don King se viu atraído pelo mundo dos jogos e cassinos. Apostas, dinheiro fácil e até mesmo drogas faziam parte desse cenário sedutor, e Don King mergulhou de cabeça nesse mundo de azar e adrenalina. À medida que ele se envolvia cada vez mais, as apostas ficavam mais altas e também os riscos mais perigosos.
Don King estava sempre em busca da próxima grande vitória, mas muitas vezes acabava perdendo mais do que ganhava. Na busca desesperada por recuperação financeira, após perdas devastadoras dentro dos cassinos, Don King começou a adotar táticas desonestas para ganhar vantagens nas mesas de jogos. Ele não hesitava em usar truques e manipulações para garantir que os resultados das rodadas fossem sempre ao seu favor. Don King, com sua astúcia e charme persuasivo, manipulava outros jogadores, às vezes até mesmo os distraindo ou enganando para que tomassem decisões ruins, além, é claro, de subornar os funcionários dentro do próprio cassino. Após sair da Universidade de Kent State, Don King criou uma operação ilegal de apostas que acontecia dentro de um porão em uma loja de disco em Kingsman Road. Durante um período de quase 13 anos, ele esteve envolvido em um dos incidentes bem graves. No primeiro, em 1954, King já estava com 23 anos de idade e foi acusado de matar Hilary Brawl a tiros pelas costas durante um assalto em uma de suas casas de apostas. O incidente foi considerado um homicídio justificável após as investigações. No entanto, em 1967, King foi condenado por assassinato em segundo grau após pisotear até a morte um funcionário que devia a ele $600. Enquanto cumpria a pena na instituição correcional, Don King começou a estudar livros e estratégias dentro da prisão, até conhecer um parceiro novo de cela que lhe deu uma ideia milionária de negócios sombrios para ganhar mais dinheiro. Essa ideia para ganhar mais dinheiro simplesmente era organizar eventos de luta onde as pessoas podiam apostar dinheiro tranquilamente, mas Don King tinha um truque nas mangas, pois já sabia quem ia ganhar a luta, então sua casa de aposta sempre saía ganhando. Depois de um tempo, Don King teve uma ideia ainda mais esperta. Ele pensou em pagar os boxeadores para perderem de propósito ou até mesmo combinar lutas injustas que casavam lutadores experientes contra gatos pingados para que os favoritos sempre ganhassem. Em 1972, Don King foi liberado da prisão após passar 5 anos dentro do sistema penitenciário. Don King buscava uma nova vida entrando fortemente no mundo do boxe, onde conheceu várias lendas pugilísticas. Com o passar dos anos, Don King conseguiu convencer uma das mentes mais extraordinárias no mundo do boxe, a de Muhammad Ali. Ali foi convencido a entrar em um evento de caridade, mas isso não parou por aí. Don King também organizou uma luta histórica chamada Rumble do Jungle, onde Ali enfrentaria o lendário boxeador George Foreman. Essa luta foi muito importante para a época, que teve uma bolsa de prêmios recorde de $10 milhões. Don King foi capaz de fechar esse acordo incrível usando suas habilidades de comunicação persuasiva e seu conhecimento em técnicas de PNL que ele aprendeu lendo livros enquanto estava na prisão. Don King não se importava com a saúde de seus atletas, apenas com o próprio lucro. Ele prometia glórias, luxos e grandes somas de dinheiro para atrair novos atletas, mas na verdade só buscava encher os próprios bolsos. Grandes lendas como Mike Tyson, Roberto Duran, Júlio César e até mesmo Muhammad Ali, como mencionado, passaram por suas mãos sujas e ficaram desencantados com suas manipulações. Um dos episódios mais notórios foi com Muhammad Ali,
Don King convenceu novamente Ali, mas dessa vez era para sair da aposentadoria e lutar novamente, mesmo com sintomas de Parkinson e contradições médicas. Ali já estava afastado, diagnosticado com demência pugilística, e essa luta manchou a reputação de Don King, mostrando ao mundo o tipo de pessoa que ele realmente era, abandonando Ali quando ele já não tinha mais utilidade. I'm 32 years old, my legs are gone, this man is strong, you're talking about how great he was, and now we're gonna see. Get them all out of your theaters, and you write everything you write, but I'm gonna make you eat everything you say against me. Don King também enganou outros boxeadores como Larry Holmes, pagando menos do que prometido em seus contratos, mesmo fazendo um grande nome dentro do boxe. Suas ações desonestas deixaram muitos desiludidos e revoltados com suas práticas. Larry reclamou com o promotor, mas Don King o ameaçou de cortar suas pernas caso se recusasse a lutar. Nessa hora era tarde demais, ele havia assinado um contrato sujo. Don King não apenas enganava, mas também ameaçava e forçava os boxeadores a permanecerem em silêncio. Well, you know, Don's working while everybody else is asleep, and that's one of the reasons why he gets ahead, and he gets to jump on a lot of them other promoters out there. You know what? You know, they can say he don't pay or whatever, he takes a cut or whatever. And if a guy's bringing me a whole lot of money, you know what? He can take a little bit of it. I ain't got no problem with that. You know, if you be greedy and be selfish and don't believe in sharing with other people, you know what? You'll lose out in the long run. Assim, com o tempo, King representou os maiores boxeadores da história com sua influência peculiar e, infelizmente, ele foi um monstro que dominou o mundo do boxe dentro da mídia, sempre focado no dinheiro. Se algum boxeador se recusasse a assinar com ele, King encontrava maneiras de atrapalhar e arruinar sua carreira. Por esse mesmo fato, muitas estrelas aceitavam tê-lo como promotor para continuar competindo nas categorias de elite. Após a aposentadoria, muitos atletas entraram em ações judiciais contra Don King, acusando-o de tomar uma fortuna que não lhe pertencia. Nesse tempo, um adolescente chamado Mike Tyson foi apresentado a King depois de quebrar o nariz de seu antigo treinador em uma sessão de sparring. Vindo do Brooklyn, Mike Tyson começou no esporte aos 13 anos, com várias prisões, centenas de brigas de rua e já estava supostamente em sua altura de peso adulta. Depois da morte de Cus D'Amato, os oportunistas começaram a se aproximar de Mike Tyson e Don King, o maior de todos, não perdeu tempo. Nessa época, a divisão dos pesos pesados estava crescendo, porém Don King já tinha muitos campeões em seu estábulo, mas Mike Tyson foi que se tornou o campeão mais jovem da história dos pesos pesados quando tinha 20 anos em novembro de 1986. Porém, em 1988, o empresário de Mike Tyson chamado Jim Jacobs, um dos poucos a realmente se importarem com ele, infelizmente faleceu. Os aproveitadores se aproximaram rapidamente. Em uma clássica manobra manipuladora de Don King, ele se segurou de estar presente no funeral de Jim, mesmo sem ter nenhuma relação próxima a ele, chegando até a carregar o caixão. King também esteve presente no casamento de Mike Tyson. Depois que Mike Tyson casou com sua nova esposa, sua mãe e Don King começaram a se distanciar de Bill Catton, que era uma figura importante na vida de Mike Tyson. Depois do casamento, as coisas começaram a desmoronar rapidamente. Don King cortou o acesso da esposa às contas de Mike Tyson para poder controlá-las ele mesmo. Quando Mike e sua esposa se divorciaram, Don King deu um passo à frente para controlar totalmente Mike Tyson,
ele demitiu Kevin e eliminou qualquer pessoa que pudesse interferir. Logo, era apenas Don King e Mike Tyson juntos contra o mundo. Sob a influência de Don King, Mike Tyson passou de um garoto tímido para alguém que andava com rappers e criminosos, acumulando vários processos. Em 1990, apesar de ainda render milhões para Don King, em 11 de fevereiro de 1990, bem no centro de Tóquio, ocorreu um dos dias mais chocantes da história do esporte. Mike Tyson deveria lutar contra James Buster Douglas, porém, na noite anterior à luta, ele teve uma orgia regada de cocaína com prostitutas japonesas, acompanhado do cantor Bob Brown. No dia seguinte, apesar de derrubar James Douglas, ele se levantou e nocauteou Mike Tyson no 10º round, surpreendendo o mundo inteiro. O lutador invencível de Don King não parecia mais tão invencível assim. Mesmo assim, Mike ainda era uma bilheteria garantida que atraía milhões de dólares. 2 anos depois, Mike Tyson foi preso e depois disso, Don King começou a falar sobre Mike de forma diferente em entrevistas, dizendo que Mike não era campeão antes de trabalhar com ele. Mike Tyson passou 3 anos na prisão pensando na própria vida e em 1995, Don foi a primeira pessoa a encontrá-lo quando saiu da prisão. No entanto, Mike o demitiu no dia seguinte, mas recontratou em uma coletiva de imprensa 5 dias depois. Mike Tyson e Don King continuou a ganhar muito dinheiro no mundo do boxe, mas depois de sua prisão, Mike Tyson começou a gastar demais para manter seu estilo de vida e em 1997 ele perdeu uma luta por desclassificação após morder a orelha de Evander Holyfield, perdendo sua licença e sendo multado em 3 milhões de dólares. Usada de esquerda do Mike Tyson. E o Tyson deu a impressão de ter mordido o Holyfield, é isso? Para recompensar a perda de dinheiro, Mike assinou um contrato com a WWE por 3,5 milhões de dólares. A WWE também pagou 300 mil dólares a Don King por algo que ele nem estava envolvido. Mike Tyson percebeu que tinha assinado seus direitos de imagem para Don King e então Don estava recebendo uma parte significativa do dinheiro que Mike Tyson ganhava. Após descobrir isso, Mike Tyson contratou um advogado para revisar todos os contratos que havia assinado. Ele começou a se livrar das pessoas que estavam ao seu redor, incluindo o gerente de contas e também advogados. Em 1998, Mike Tyson processou Don por 100 mil dólares e depois disso Mike Tyson continuou a ficar sem dinheiro e nunca mais caiu nos truques de Don King. Em uma entrevista, Mike Tyson disse que Don King ofereceu 20 mil dólares e um voo para Miami para eles resolverem suas coisas. Don King calls me up and he said, Mike, Jackie gets Don. She mediates, so she gets Don on the phone and Don tells me, I'm with my girlfriend, Don tells me, hey, let's just do this over. I'm going to give you this 50 million, 25 million, whatever it was. We're going to squash the lawsuit and everything. And I'm so happy. O declínio de Mike Tyson também afetou negativamente Don King. Depois foi a vez de Evander Holyfield. Em 1999, ele lutou contra Lennox Lewis, e embora parecesse que Lewis tenha ganhado essa luta, a luta acabou em empate. Descobriram nessa época que os juízes estavam ligados a Don King. Um jornalista esportivo investigou Don e o juiz, e eles foram chamados para explicar a comissão de esporte. A segunda luta foi muito mais disputada, porém com a reputação de Don King arruinada, ele ficava cada vez mais desesperado.
Nessa época, muitos lutadores começaram a sair das asas de Don King, ele estava perdendo sua popularidade rapidamente. Um dos lutadores que deixou Don King foi Roy Jones Jr., que pagou até uma multa para rescindir o contrato. No ano de 2000, a lei de Muhammad Ali foi criada para proteger melhor os lutadores e ela foi inspirada pelas táticas questionáveis de Don King. Depois disso, Don King começou a desaparecer lentamente do cenário do boxe, se afastando também de sua vida pública. Buscando um pouco de paz e redenção para seus pecados passados, ele dedicou seus últimos anos a trabalhos de caridade, até tentou reconciliar-se com aqueles que havia prejudicado ao longo de sua carreira. Embora sua história fosse marcada por escândalos e controvérsias, Don King esperava deixar para trás um legado mais positivo e lembrado como mais do que apenas um homem de negócios gananciosos, mas também alguém que tentou fazer a diferença quando finalmente viu a luz. Será que uma pessoa que fez mal a vida toda, subindo por cima de qualquer coisa para alcançar o sucesso financeiro, consegue viver uma velhice calma e tranquila com suas sombrias lembranças? Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.